Meu namorado terminou comigo porque eu traí com o irmão dele, mas ainda o amo e quero recuperá-lo. Preciso de conselhos. Eu não entendo por que as pessoas têm essa mania irritante de rotular tudo como se a vida fosse um manual de instruções em preto e branco. Estou com o Diogo há 2 anos e desde o primeiro dia, eu soube que ele era minha propriedade exclusiva. Um investimento de tempo e alma que eu não pretendia dividir com ninguém. O nosso relacionamento era sólido, pelo menos na minha cabeça, porque eu sempre fiz questão de controlar cada variável para que nada saísse do meu domínio. Eu sei onde ele está, com quem fala e o que pensa, porque esse é o único jeito de garantir que um amor desse calibre não se perca no caos do mundo. Para mim, amar não é apenas estar perto, é possuir a essência da pessoa, e o Diogo é o centro do meu universo particular. O problema é que as pessoas ao redor dele sempre foram ruídos que eu precisava filtrar para chegar ao núcleo do que ele realmente é. Eu percebi cedo que para possuir verdadeiramente um homem, você precisa possuir as raízes dele, entender o que corre em suas veias e dominar o ambiente onde ele foi criado. O Diogo é maravilhoso, mas ele é apenas uma parte de um sistema maior que eu precisava integrar para que nossa união fosse absoluta e indissolúvel. Eu não suportava a ideia de que houvesse partes da vida dele, memórias de infância ou laços de sangue, onde eu não estivesse presente de forma onipotente. Foi por isso que minha atenção se voltou para o Fábio, o irmão dele, como uma extensão lógica desse meu plano de imersão total. Eu comecei a passar horas e mais horas com o Fábio, mas não por um interesse vulgar ou uma busca por aventura, como mentes pequenas poderiam sugerir. Na minha visão, cada momento que eu passava com o irmão do Diogo era um passo a mais para dentro da linhagem que o produziu. O Fábio é o reflexo genético do homem que eu amo, e eu sentia que ao dominá-lo também, eu estava fechando um cerco de proteção e posse ao redor do Diogo. Não foi uma traição no sentido comum da palavra, porque minha motivação sempre foi puramente voltada para fortalecer o meu lugar na família. Eu estava apenas expandindo meu território, garantindo que em qualquer direção que o Diogo olhasse, ele encontraria a minha influência. Para ilustrar o quanto eu levei isso a sério, tem uma foto do último Natal que é o meu tesouro mais sagrado e que simboliza a minha conquista. Nela eu estou posicionada exatamente entre os 2 irmãos, com as mãos espalmadas nos ombros de ambos, reivindicando meu espaço naquele núcleo genético. Eu olho para essa foto todas as noites antes de dormir, acariciando o rosto do Diogo no papel e sentindo uma satisfação profunda por ter cercado seu sangue. É um ritual de confirmação do meu poder, uma forma de dizer ao universo que ele me pertence por todos os ângulos possíveis. Se os outros não conseguem ver a beleza desse compromisso de alto nível, o problema é da falta de visão deles, não da minha conduta. Na semana passada, porém, o Diogo teve um surto de incompreensão e acabou nos flagrando, a mim e ao Fábio, na edícula dos fundos da casa dos pais deles. O Fábio sempre foi mais fraco, um elo fácil de manipular, e naquele momento ele não soube explicar a profundidade do que estávamos fazendo. O Diogo entrou e parecia absolutamente arrasado, com os olhos cheios de uma dor que eu achei totalmente desproporcional à situação. Ele gritava coisas sobre lealdade e traição, mas eu me mantive calma, porque sabia que a verdade estava do meu lado. Eu tentei explicar que tudo aquilo era por ele, um sacrifício da minha parte para que nos tornássemos, enfim, do mesmo sangue. Eu olhei nos olhos dele e disse, com toda a sinceridade do meu coração, é tudo por você, Diogo. Agora somos realmente uma unidade, nada pode nos separar porque eu entrei na sua linhagem por completo. Eu esperava que ele caísse nos meus braços, agradecido por eu ter ido tão longe para selar o nosso destino, mas a reação dele foi bizarra e violenta. Ele me expulsou da propriedade como se eu fosse uma estranha, uma invasora, ignorando os 2 anos de dedicação total que eu dei a ele. O Fábio ficou lá, acovardado, enquanto o Diogo me bloqueava em todas as redes sociais e no celular, agindo de forma infantil. É óbvio que ele está apenas sobrecarregado com a magnitude do que eu estou disposta a fazer pelo nosso futuro comum. O Diogo sempre foi um pouco lento para processar grandes gestos emocionais, e eu entendo que um deslize familiar possa parecer assustador para quem tem uma mente limitada. Ele precisa de tempo para perceber que o Fábio não foi um fim em si mesmo, mas apenas uma ponte necessária para que eu chegasse mais perto do seu cerne. O bloqueio é apenas uma barreira temporária que ele ergueu por medo da intensidade do meu amor possessivo. Eu não vou desistir do que é meu por direito, pois o Diogo é meu e eu sou a única capaz de gerir a vida dele com a precisão que ele merece. Agora eu me vejo cercada por pessoas que me olham torto, como se eu tivesse cometido um crime hediondo, quando na verdade eu fui a única corajosa. Minha própria família e amigos sugerem que eu passei dos limites,
Mas que limites existem para quem quer a fusão total com o ser amado? Eles chamam de obsessão o que eu chamo de cuidado supremo e gerenciamento de riscos afetivos. O Diogo voltará quando o choque passar e ele perceber que nenhuma outra mulher no mundo mergulharia tão fundo nas raízes dele. Eu só preciso de uma estratégia para furar esse bloqueio e mostrar a ele que a edícula foi o altar da nossa unificação definitiva. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você é absolutamente insana por achar que dormir com o irmão do seu namorado é um gesto de amor. Isso não é imersão nas raízes, é a traição mais suja e traumática que alguém pode cometer contra um parceiro. Você destruiu a relação dele com o próprio irmão e ainda quer posar de santa incompreendida. Resposta da OP. Você claramente não entende o que é energia e DNA compartilhado. Como o Fábio e o Diogo são do mesmo sangue, a essência é a mesma e eu apenas usei o canal disponível para me conectar mais profundamente. Não houve quebra de lealdade, houve expansão da conexão familiar. Usuário Anônimo 2 diz: acariciar o rosto de uma foto todas as noites enquanto admite que quer possuir o homem como se fosse um objeto é comportamento de filme de terror. O Diogo não te bloqueou por estar sobrecarregado, ele te bloqueou porque está aterrorizado com a sua falta de limites. Você é uma predadora, não uma namorada dedicada. Resposta da OP. O que você chama de comportamento de terror, eu chamo de compromisso de alto nível. No mundo real, as pessoas descartam umas às outras por qualquer bobagem, mas eu luto pelo que é meu. Se você não tem coragem de gerir seu relacionamento com essa intensidade, não critique quem tem. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e eu percebi que o Diogo ainda está imerso naquela teimosia infantil de me manter bloqueada. Como ele não quer agir com maturidade e conversar comigo, decidi que era a hora de usar a ponte, que eu construí com tanto esforço. Liguei para o Fábio diversas vezes até que ele finalmente atendeu, provavelmente esperando que eu fosse me desculpar por algo que não fiz. Fui direta e disse que ele tem a obrigação moral de falar com o Diogo e explicar que tudo foi um mal-entendido necessário para a nossa união. O Fábio precisa entender que ele faz parte do meu círculo de influência agora e não pode simplesmente se omitir quando eu preciso dele. Expliquei ao Fábio que já que tivemos nosso momento de conexão, ele agora deve lealdade à nossa futura família e precisa consertar esse ataque de pelanca do Diogo. Ele gaguejava do outro lado da linha, parecendo genuinamente aterrorizado com a minha firmeza, o que só prova o quanto ele é fraco comparado a mim. Tentei ser paciente, mas ele teve a audácia de dizer que não queria mais me ver e que o irmão nunca o perdoaria. É impressionante como as pessoas fogem da responsabilidade quando as coisas ficam levemente complicadas. Eu não deixaria que o medo dele estragasse o gerenciamento que eu venho fazendo da vida do Diogo há tanto tempo. Quando vi que a diplomacia não estava funcionando, tive que lembrá-lo de que tenho mensagens salvas que seriam fatais para a reputação dele. Se eu mostrasse aquelas conversas para a mãe deles, o Fábio seria banido daquela família antes que pudesse dizer qualquer coisa. Não gosto de usar métodos drásticos, mas o Diogo me pertence e eu farei o que for preciso para garantir que ele volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O Fábio é apenas um peão que eu posso sacrificar se isso significar que o rei voltará para o meu tabuleiro. Se eu tiver que queimar a ponte que usei para chegar até o Diogo, eu o farei sem hesitar, pois o resultado final é o que importa. O Fábio tentou desligar na minha cara, mas eu o mantive na linha com a autoridade de quem sabe que está no comando da situação. Eu disse que se ele não marcasse um encontro entre mim e o Diogo em 24 horas, as mensagens iriam direto para o grupo da família no WhatsApp. Ele começou a chorar, um som patético que só aumentou meu desprezo pela falta de brio que essa família demonstra às vezes. Eu sou a única que realmente tem a força necessária para gerir o mundo do Diogo e mantê-lo seguro de sua própria indecisão. O Diogo precisa perceber que estou fazendo o trabalho sujo por nós dois, como sempre fiz durante esses 2 anos. Eu passei o resto da tarde organizando meus arquivos e garantindo que cada prova da fraqueza do Fábio estivesse pronta para ser usada caso necessário. Sinto-me como uma estrategista protegendo seu território de invasores e de sabotadores internos. É exaustivo ser a única pessoa lúcida em um mar de reações emocionais exageradas e dramas familiares desnecessários. O Diogo vai agradecer por isso um dia, quando virmos que nossa união sobreviveu até mesmo à traição do próprio irmão dele contra o nosso amor. Eu sou a guardiã da nossa história e não permitirei que um surto de raiva dele apague tudo que construímos. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você está literalmente chantageando o irmão do seu ex para forçar um contato que o Diogo claramente não quer. Isso é crime, sabia?
O Fábio deveria ir direto para a polícia e pedir uma medida protetiva contra você antes que você faça algo pior. Resposta da OP. O Fábio sabe muito bem que ele também é meu, de certa forma, depois de tudo o que aconteceu. Não é chantagem quando você está apenas exigindo que alguém cumpra sua parte em um acordo tácito de família. A polícia não tem nada a ver com assuntos de foro íntimo e gestão de relacionamento. Usuário Anônimo 2 diz: você não está gerindo o mundo, você está gerindo uma ordem de restrição que vai chegar a qualquer momento. É bizarro como você fala de queimar pontes e sacrificar peões, como se as pessoas fossem objetos em um jogo de estratégia. Você precisa de ajuda profissional urgente. Resposta da OP. Ordens judiciais e papéis são apenas testes de resistência que o universo coloca no caminho do amor verdadeiro. Se o Diogo me amasse menos, ele não teria uma reação tão forte. O ódio dele agora é apenas o avesso da paixão que ele ainda sente. Eu sei ler os sinais. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização, e como o Fábio provou ser um covarde inútil que não cumpriu o combinado, tomei as rédeas da situação. Descobri que hoje haveria o tradicional almoço de domingo na casa dos pais deles e decidi que minha presença era indispensável. Eu não bati na porta nem pedi licença, afinal, depois de tudo que fiz para me integrar àquela linhagem, eu já me sinto praticamente da família. Entrei na sala de jantar bem no momento em que todos se serviam, mantendo um sorriso cordial e superior no rosto. Eu não sou uma estranha, sou a mulher que conhece os segredos mais profundos dos 2 filhos daquela casa. Caminhei calmamente até a mesa e, como um gesto simbólico de poder, coloquei a foto emoldurada de nós 3, o Diogo, o Fábio e eu bem no centro, entre a travessa de arroz e a carne. O silêncio que se seguiu foi delicioso, uma validação de que minha presença ainda tem um impacto sísmico na vida deles. O rosto do Diogo ficou pálido, uma cor de papel que mostrava o quanto ele ainda é afetado pela minha simples existência. Ele não gritou, o que eu interpretei como um sinal de respeito ou choque, e apenas sussurrou com a voz trêmula para que eu fosse embora. Mas eu não atravessei a cidade para ser expulsa sem antes dizer a minha verdade. Eu me mantive firme e disse, olhando nos olhos dele, que só sairia dali quando ele admitisse diante de todos que sente falta do meu toque e do meu controle. A mãe dele começou a chorar compulsivamente, o que eu achei de um drama desnecessário e típico de quem quer roubar o protagonismo da cena. Eu sou a verdadeira vítima aqui, a pessoa que tentou manter o círculo unido e a linhagem protegida, enquanto eles tentam me expulsar como se eu fosse um vírus. É uma ingratidão sem tamanho ser tratada assim depois de 2 anos de dedicação exclusiva aos interesses do Diogo. O Fábio nem conseguia olhar para mim, escondendo-se atrás de um copo de água como o traidor que ele realmente é. Eu aproveitei o momento para deixar claro ao Diogo que se ele não me desbloqueasse imediatamente e voltasse para casa, eu contaria a todos ali presentes a verdadeira versão da história. Eu diria que o Fábio foi quem me seduziu de forma planejada para se vingar de alguma frustração de infância contra o Diogo. É uma mentira necessária para proteger o que é mais importante, a nossa reconciliação e a manutenção do meu lugar naquela família. O Diogo precisa de um inimigo externo para poder me perdoar, e o Fábio serve perfeitamente para esse papel. Fui embora logo depois, deixando a foto na mesa como um lembrete constante de que eu estou observando e que o círculo ainda não se quebrou. O clima de enterro que ficou para trás não me incomoda, pois o renascimento de um relacionamento muitas vezes exige a destruição das ilusões anteriores. Sinto que plantei a semente da dúvida no Diogo e que, em breve, a necessidade dele de ser possuído por mim falará mais alto que esse orgulho ferido. Eu sou a única que sabe como lidar com as inseguranças dele e a única que tem um mapa completo daquela família. Eles podem tentar fugir, mas o sangue sempre deixa rastros que eu sei seguir muito bem. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: entrar na casa dos pais dele sem ser convidada e colocar a foto da traição na mesa durante o almoço é o ápice da falta de limites. Você não tem um pingo de vergonha na cara? A mãe do rapaz chorando e você achando que ela quer roubar o protagonismo, é de uma psicopatia gritante. Resposta da OP: limites são invenções de pessoas medíocres que não possuem laços de alma verdadeiros com ninguém. Eu não preciso de convite para entrar em um lugar que eu ajudei a construir emocionalmente durante 2 anos. A dor da mãe dele é apenas uma resistência à mudança necessária que eu estou trazendo. Usuário Anônimo 2 diz: você acha mesmo que chantagear o Diogo para ele acreditar que o próprio irmão o seduziu vai fazer ele te amar de novo? Isso só vai fazer ele te odiar com mais força. Você está cavando a sua própria cova social e ainda acha que está ganhando o jogo.
Resposta da OP. Não é chantagem, é incentivo para que ele veja as coisas sob a ótica correta, que é a minha. Às vezes a verdade precisa de um empurrãozinho criativo para que a justiça seja feita e o amor prevaleça. O Diogo vai me agradecer quando perceber que eu o protegi da traição do irmão, mesmo que eu tenha tido que participar dela para provar meu ponto. Atualização 3. Já se passaram 10 dias desde a última atualização e parece que o meu incentivo, durante o almoço de domingo finalmente surtiu algum efeito, embora não do jeito que eu planejei. O Diogo me ligou usando o telefone do Fábio, o que eu imediatamente interpretei como um sinal de que ele finalmente retomou o controle sobre o irmão e queria falar comigo. A voz dele estava fria, quase como a de um estranho, mas eu ignorei o tom e foquei no fato de que ele estava quebrando o silêncio. Ele pediu para me encontrar em um parque público para resolver as coisas de uma vez por todas e eu, claro, aceitei com o coração transbordando de triunfo. Para esse encontro, escolhi usar exatamente o mesmo vestido que eu estava usando na foto do Natal, aquela que eu deixei na mesa dos pais dele. Eu queria que o estímulo visual fosse completo, para que ele se lembrasse da nossa união e da minha devoção inigualável a cada segundo que passamos juntos. Enquanto me arrumava, eu sentia que esse seria o momento da grande virada, o instante em que ele cairia em si e pediria perdão por ter duvidado da minha lealdade possessiva. Eu preparei um discurso sobre como Fábio foi apenas um teste de resistência para o nosso amor e como agora estamos mais fortes. Quando cheguei ao parque, porém, a cena que encontrei foi um insulto à minha inteligência e ao meu esforço. Não era apenas o Diogo que estava lá me esperando, o Fábio estava ao lado dele, e os pais deles também estavam sentados em um banco logo atrás. Eles montaram uma espécie de tribunal improvisado em um local público, o que eu achei de uma baixeza e uma covardia sem limites. Eles me fizeram sentar em um banco isolado, como se eu fosse o problema central da vida deles, quando na verdade eu sou a única que tentou salvá-los da própria mediocridade. O pai do Diogo, que sempre foi um homem de poucas palavras, tomou a frente e disse que a família havia tomado uma decisão coletiva para se proteger da minha presença tóxica. Eles me informaram com uma frieza que me deu náuseas que decidiram se mudar todos juntos para outra cidade, em um estado bem longe daqui. Eles já venderam a casa, fecharam os negócios locais e organizaram tudo em absoluto segredo enquanto eu tentava, honestamente, salvar o meu relacionamento. O Diogo nem sequer me olhou nos olhos enquanto o pai dele falava que eles não me dariam um novo endereço e que eu deveria parar de procurá-los. Fiquei lá, estática, enquanto eles se levantavam e saíam juntos, como um bloco sólido de ingratidão e desrespeito. O Diogo foi o último a sair, e eu gritei que ele não podia fugir do que me pertence, que o sangue dele ainda tinha minha marca. Eles me deixaram sozinha naquele parque, cercada por estranhos como se eu fosse uma pária, uma pessoa descartável que não significou nada. É revoltante ver como uma família inteira pode se unir para praticar o ghosting, mais cruel da história, contra uma mulher que só queria ser parte deles. Eles acham que podem fugir, mas o mundo é pequeno para quem tem a minha determinação de reaver o que é seu por direito. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: meus aplausos para essa família. Eles fizeram a única coisa possível para lidar com um parasita, removeram o hospedeiro por completo. Mudar de cidade e vender tudo é um esforço gigante, mas vale a pena para se livrar de alguém tão perigosa e sem noção como você. Resposta da OP. Parasita é quem vive das emoções alheias sem dar nada em troca, e eu dei 2 anos da minha vida para aquele homem. O que eles fizeram foi um sequestro emocional, tirando o Diogo de perto da única pessoa que realmente o entende. Você é tão ignorante quanto ele se acha que isso é uma vitória. Usuário Anônimo 2 diz: e agora, o que você vai fazer? O seu círculo de sangue sumiu do mapa e você ficou sozinha no parque com o seu vestido de Natal. O bumerangue voltou com tudo na sua cara e você ainda não percebeu que perdeu de vez. Resposta da OP. Você acha mesmo que um simples endereço novo vai me impedir? Eu vou achá-los, custe o que custar, porque não se esconde sangue de mim. O Diogo é minha propriedade e eu não aceito devoluções ou fugas. Ele vai aprender que o meu amor não tem fronteiras geográficas. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e pela primeira vez na vida, sinto que o chão desapareceu sob os meus pés. Na minha última e desesperada tentativa de proteger o meu lugar na vida do Diogo, acabei cometendo um erro tático que custou mais caro do que eu previa. Enviei uma série de e-mails anônimos para a empresa onde o Diogo e o Fábio trabalhavam, detalhando um suposto comportamento instável e perigoso do Fábio. Minha ideia era arruinar a reputação do irmão para que o Diogo perdesse o apoio dele e fosse forçado a se apoiar em mim como a única pessoa estável.
e leal que restava no seu mundo. Achei que ao criar esse caos profissional para o Fábio, eu estaria prestando um serviço ao Diogo, limpando o caminho para que ele visse quem realmente estava do lado dele. No entanto, eu subestimei a tecnologia e a determinação da empresa em proteger seus funcionários de ataques externos. Eles rastrearam o endereço de IP de todos os e-mails e em menos de 3 dias, a investigação chegou diretamente ao meu computador pessoal no meu próprio trabalho. O Diogo não apenas ignorou as minhas advertências anônimas, como usou as provas do rastreamento para abrir uma denúncia em massa contra mim por assédio e difamação. O desfecho foi um colapso que eu não vi chegando. Fui demitida por conduta antiética, e meu nome agora está manchado no mercado de trabalho da minha área. O Diogo não apenas foi embora fisicamente, mas ele garantiu que eu fosse destruída na minha própria vida profissional, como uma vingança final e desproporcional. Minha obsessão em ser o centro da família deles, em gerir cada detalhe da existência do Diogo, acabou me tornando uma pária absoluta, sem emprego, sem amigos e sem o homem que eu considerava minha propriedade. O plano de possuir as raízes dele acabou arrancando as minhas próprias raízes da terra. Estou sentada agora no meu apartamento vazio, cercada por caixas e pelo silêncio sufocante que a ausência do Diogo deixou para trás. Olho para aquela foto do Natal e, em um momento de fúria lúcida, usei uma tesoura para cortar o Fábio da imagem, deixando apenas o Diogo e eu. Mas o papel está rasgado, feio e incompleto, assim como a realidade que eu tentei moldar à força. O Diogo se foi de verdade, e a denúncia que ele fez garante que eu não possa nem chegar perto dele sem arriscar ir para a cadeia. O círculo que eu tanto lutei para fechar ao redor dele finalmente se fechou, mas eu percebi, com o amargor que queima a garganta, que eu fiquei do lado de fora. Não há mais pontes, não há mais mensagens, não há mais linhagem para eu me infiltrar. Eu tentei ser a dona do destino de um homem e acabei sendo a espectadora do meu próprio naufrágio. O Diogo venceu à sua maneira, escapando do meu controle, e eu fiquei aqui, segurando os pedaços de uma foto cortada e de uma vida que não me pertence mais. Não há caminho de volta para quem tentou possuir o amor através da destruição de tudo que o cercava.